Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe este dia que nós iremos refletir em mais um texto da palavra do Senhor. Hoje nós estamos em Provérbios, deixa eu verificar aqui. Hoje nós estamos em Provérbios 25 e eu quero te convidar para você pegar sua caneta, sua Bíblia e seu caderno para você anotar tudo aquilo que você estiver entendendo. Amém? Vamos lá. Estes são outros provérbios de Salomão, compilado pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Como o céu é elevado e a terra é profunda, assim o coração dos reis é insondável. Retire a escória da prata, e os ourives terá material para produzir em vaso. Retire os ímpios da presença do rei, e o seu trono se firmará com justiça. Esse paralelo que Salomão faz, ele vai dizer que escória é tudo aquilo que impede de que o valor real daquilo que aqui o texto está dizendo de prata seja revelado. Então, a mesma coisa que a escória impede a prata de ser exposta para ser polida, para ser trabalhada, para poder ser reconhecida pelo seu real valor, assim mesmo é os ímpios. Ou seja, Salomão está equiparando os ímpios como uma escória que impede. Por quê? Porque todas as emoções de alguém que não vive com um propósito para o Senhor, ele não tem uma visão do coletivo. O ímpio, ele só pensa em suas circunstâncias, realidades, necessidades, interesses. Então, todas as vezes que um rei ele tem ao seu lado um ímpio, o texto está dizendo que se o rei não retirar esses ímpios, o trono dele não se firmará. E é por isso a necessidade de você orar pelo seu esposo, pela sua esposa que ainda não conhece a Jesus. Porque se você concordar com as práticas dele, você está simplesmente assistindo de camarote ele indo à destruição da sua própria vida. Então, por isso que é importante você cobrir a sua casa de oração. Vai ter pensamentos que você vai abraçar. Mas quando se trata de reino de Deus, você precisa tampar os seus ouvidos. Porque o ímpio, ele deseja apenas os seus egoísmos. Não tem uma visão preocupando com o próximo. Não. Se serve o próximo é porque tem algum nível de interesse, seja curto a longo prazo.
O texto está dizendo que se o rei retirar esses ímpios de perto dele, o trono dele se firmará. Então aqui está falando para o rei, imagina para a sociedade. Pessoas que. Lembra que o texto diz assim, ó, e nem não ande pelo caminho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Não ouça o conselho do ímpio. E a gente já caminhou por alguns textos que digam isso. Então existem muitas pessoas perdidas por aí. Por quê? Porque tem seguido o que? A palavra? Não. Quem? O ímpio. Então o futuro não é de paz, não é de tranquilidade. O futuro é de choro, de lágrima, de perda. E perda em todos os aspectos. Não se engrandeça na presença do rei, nem reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei diga: suba para cá, do que ser humilhado diante de uma autoridade. Primeira coisa, isso aqui é muito interessante, né? Hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas estão muito carentes. Elas são muito carentes de serem aprovadas. Elas têm uma carência de, quando elas veem alguma autoridade que podem beneficiá-las, ela em algum interesse pessoal, o que elas fazem? Inclusive, ontem, eu estava conversando com um pastor e nós estávamos conversando sobre isso. Pessoas que têm cargo de governo, seja na cidade, no estado, no país, que se cercam só de pessoas que falam o que ele quer ouvir, pessoas bajuladoras. Os bajuladores, eles são amigos de todo mundo, entende? O bajulador, ele não tem lado. Ele só pensa em si mesmo, no seu próprio interesse. Ele não se preocupa no que está certo, no que está errado. Ele não tem princípios e nem valores. Ele só quer ser beneficiado, né? Nós conhecemos alguns processos no governo dessa cidade que nós fazemos parte e nós vemos isso. Pessoas que não têm posicionamento sequer para colocar o que eles pensam, porque eles têm medo de perder sua vaga. Então, o que o texto está dizendo aqui? Você não seja um bajulador. E o que o bajulador faz diante de uma autoridade? Ele quer mostrar que ele é bom. Ela quer mostrar que ela é boa. Olha, eu fiz isso. Olha, eu fiz aquilo. Olha isso. Olha como que eu sou. Olha como que eu faço. Olha como que. Só que é só algo positivo. E o texto está dizendo: não se engrandeça na presença do rei, nem reivindique lugar entre os homens importantes. Gente, vou te dizer: se tem um lugar que eu conheço que existem pessoas cheio de carências emocionais, porque quem carrega ego é porque é inseguro emocionalmente, tá? Toda pessoa que exige uma cadeira, que exige honra, tudo que se exige é excesso. E lembra que eu já disse aqui que todo excesso revela uma falta? E aí o que o texto está dizendo? Nem reivindique o lugar entre os homens importantes. Você foi solicitado para sentar ali? Você foi convidado? Não. Então ocupe seu lugar. Ah, não, mas é um lugar simples. É a fase que você está vivendo. Respeite o processo que você está vivendo.
É melhor que o rei diga suba para cá do que ser humilhado diante de uma autoridade. Não force a porta, não force a honra, não force o elogio. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará depois de tudo se o seu próximo o envergonhar? O que está dizendo aqui? Aqui a gente pode fazer uma aplicação hoje nas redes sociais, né? Hoje nós vemos uma, uma frase em um vídeo e as pessoas já começam a se precipitar. E ó, você viu fulano, você viu isso, você viu aquilo. Pessoas ouviram algo, não sabem se é verdade, tá? Não buscaram se é verdade, não têm certeza, mas reproduzem como se fosse. Então tá dizendo, deixa eu te falar, o que você ver com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal. Por quê? Porque quando chegar lá, vai se fazer uma avaliação e aí você pode se envergonhar. Porque foi ansioso demais. Você conhece alguém assim? Que consegue ver maldade em tudo? Por quê? Porque tem um olhar precipitado. Um olhar que só vive com um julgamento específico. A Bíblia diz que nós temos que julgar? Sim. A sociedade hoje diz assim: não, porque a gente não pode julgar. Pode sim. A Bíblia nos ensina que nós temos que julgar. No mesmo, no mesmos versículos que tem não julgueis, mais para baixo está dizendo: você precisa julgar, mas com a reta justiça. E essa justiça não é uma justiça moral humana, é uma justiça a partir do reino de Deus. Resolva a sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Olha a importância desse texto. Resolva sua causa diretamente com o seu próximo. O texto está dizendo, seja direto, seja verdadeiro, seja real. Se tem um problema com seu irmão, chama ele, olha no olho dele e resolva com ele. Não, não permita que suas emoções fale ocultamente daquela pessoa. Você já foi vítima de pessoas que você acreditava que era seu amigo, sua amiga, e de repente se descobriu que não era? Por quê? Porque Deus traz à tona, Deus traz à luz. Então, o texto está dizendo, olha, você precisa ter uma identidade tão bem resolvida que se você tiver algum pensamento a respeito do seu próximo, você precisa chamá-lo e conversar com ele e ter sabedoria para ter essa conversa difícil. E hoje? As pessoas fazem o quê? Só se afastam e deixam o outro interpretar do jeito que ele quiser. E o texto está dizendo, não ao seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Ah, mas essa pessoa, ela falou mal de mim, ela me caluniou, ela me difamou, ela fez um tanto de coisa e agora sim eu vou falar tudo que eu sei dela. Não, deixa eu te dizer. Vamos imaginar. A pessoa chega na outra e abre seu coração, conta seus segredos, deposita todas as suas verdades emocionais nessa outra pessoa. Passa um tempo, o relacionamento não dá certo, seja em vários aspectos, ministeriais, sociais, enfim. E aí essa pessoa que foi começa a falar do outro.
aquele que ouviu aquele segredo, é claro que ele vai ser tentado a dizer: ó, eu sei disso, 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 e eu vou falar para fulano de tal que aconteceu isso, isso. Não, não faça isso. Guarde. O coração do outro não pode representar quem você é. O comportamento errado, o mau caráter do outro não pode revelar o seu. Então, se o outro não é confiável, você pode ser confiável. E você jamais se livre da sua má reputação. Não revele o segredo de outra pessoa, para aquele que ouvir isso não o envergonhe, e você jamais se livre da sua má reputação. Quem fala mal das pessoas, quem está e hoje na sociedade existe muito isso, a pessoa mente para se dar bem, atender seus interesses. Ela cria situações, ela cria toda uma verdade para que as pessoas possam ser manipuladas e acreditarem. E aí essa massa de manobra, eles não têm poder de raciocínio para procurar saber se é verdade, para medir, para fazer, para, ou seja, eles são levados por aquela mentira. É a famosa fake news, a guerra da narrativa. Quem tiver a melhor narrativa ganha do outro. Só que nessa guerra de fake news e narrativa, sabe quem se revela? Os tolos. Quem acredita. Quem não discerne o que é a verdade. Então, quando você ouvir alguém falar de alguém, ó, sabe, fulano, é isso, isso, isso. Querido, não fale nada a partir do que você ouve. Não tome partido sem antes discernir aquela informação. Independente do que seja. Para, pense. Não, precisa verificar. Teve um dia que eu vi um jornal, uma menina adolescente foi na casa de uma amiga e lá tinha um senhor que eu acho que era tio, pai, enfim, era parente. E essa menina tirou a roupa, começou a gritar e ficou literalmente nua. E começou a gritar, 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 gritar. Saiu correndo pela rua e falou que tinha sido tentada, que tentaram abusar dela. A população é assim, gente. Se alguém grita, me agrediu, ninguém nem vai saber, nem vai querer saber se é verdade ou mentira. Oh, abusou de mim, não quer nem saber. Ninguém vai sondar aquela informação. Pelo contrário, eles já vão com um decreto de julgamento para resolver aquela situação. E na casa desse senhor tinha uma câmera. E aí, depois que. E aí, o que aconteceu? Os traficantes pegaram esse senhor e mataram ele. Torturaram ele. E mataram ele. Passou o tempo, eles pegaram. O pessoal falou, mas não faz sentido. Era um homem honesto, de caráter. Não faz sentido. Eles pegaram as câmeras, as imagens e os áudios. E aí veio a verdade. Mostrou que quando a menina começou a dar
eu não vou aqui tentar entender ou definir o comportamento dela, mas fazer isso, ele começou a gritar e falar: menina, você é doida, para com isso. E aí ele descia a escada correndo e falava: gente, vem aqui, fulano de tal não tá bem. As imagens mostrou que o homem era inocente. Lembra da mulher estranha? Existem muito espírito. Então por isso que você, mulher, você, homem, precisa se proteger todos os dias. Agora, imagine se a população tivesse feito uma avaliação. Tem imagem? Tem. Então vamos olhar as imagens. Quantas pessoas foram mortas por engano? Teve uma notícia em São Paulo que uma criança tinha sido sequestrada e morta. E uma mulher foi lá que pegou e aí eles publicaram lá as características da mulher. E aí tinha uma mulher que ela tinha problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Ela entrou dentro de uma comunidade. O pessoal cismou que era ela. O que aconteceu com ela? Foi espancada até a morte. Que mundo é esse? É esse mundo, onde as pessoas julgam sem sequer discernir o que é verdade e o que é mentira. A sociedade está doente. E sabe o que mais nos entristece? É ver pessoas que são religiosas. Eu não vou falar cristãs, filhas do Senhor, porque filhos do Senhor, eles trabalham com isso aqui, ó, com a palavra do Senhor e com sabedoria. Estão os doentes que eles são levados, assim como a folha seca, a Bíblia vai dizer que é levada de um lado para o outro, assim mesmo são essas pessoas. Ó, fulano de tal, é mesmo? Ó, você viu fulano de tal? É isso, aquilo. E aí quando chega a informação aqui, aí é mentira. Aí quem vai ter a hombridade de falar, não, mas isso tudo que falaram. Aí passou por 30 pessoas essa mentira. Aí na hora de reavaliar a verdade, só uma, duas que fica sabendo. Por quê? Porque a notícia negativa sempre tem mais velocidade para alcançar mais pessoas. Então, querido, seja sábio. Alguém falou alguma coisa? Espera aí, calma. Não toma decisões precipitadas a partir de informações que precisa se ter fundamentação. A palavra proferida no tempo certo é como maçã de ouro incrustadas em uma escultura de prata. Isso aqui é o valor de uma palavra dita ao seu tempo. Como brinco de ouro ou enfeite de ouro puro, é a repreensão do sábio a quem se dispõe a ouvir. Olha a importância de você aprender a ouvir. Não é escutar. Escutar, você escuta um tanto de coisa. Eu estou aqui, eu estou ouvindo o passarinho cantar, eu estou ouvindo a porta do bloco abrir, a voz eletrônica da porta. Entende? Eu estou ouvindo a vaca aqui de trás, tem um aras ali berrar. Eu estou escutando várias coisas. E tudo que eu escuto não tem poder de armazenamento de memória na minha mente. Agora, o que você ouve, sim. Porque o que você ouve, você está prestando atenção em cada detalhe do que você está ouvindo. Se dispõe a ouvir. Olha só, eu vou ler de novo esse texto. Como brinco de ouro ou enfeite de ouro puro, é a repreensão do sábio a quem se dispõe a ouvir. O valor da repreensão.
Como o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores, como nuvens e ventam sem chuvas. É aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade. E a língua branda quebra até os ossos. Olha isso. Não é uma fala a partir da alma. Se você encontrar mel, coma apenas o que é suficiente para que não fique enjoado e vomite. O que o texto está dizendo? Se achou algo que é bom, vá com equilíbrio. Entende? Em outra tradução é: achastes mel, come o que te basta, para que não venha enjoar. Ou seja, todo excesso, ele revela uma falta. Ou seja, não importa tudo que for bom para você, faça com equilíbrio. Faça com raciocínio, com consciência. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e o passe a odiar. Olha isso. Permita-se fazer falta. Permita-se se fazer falta para alguém. Como dente estragado ou pé deslocado, assim é a confiança do desleal na hora da dificuldade. Olha que texto fantástico. Como dente estragado ou pé deslocado, assim é a confiança no desleal na hora da dificuldade. Ou seja, não confie no desleal, não confie no ímpio, não confie. É a mesma coisa que você estar com o pé deslocado e querer correr. Como tirar a própria roupa em um dia de frio ou derramar vinagre em uma ferida? Assim é cantar com o coração entristecido. Quem nunca, né? Quem nunca louvou o Senhor com o coração triste? Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Eita, Jesus. Você daria comida para o seu inimigo? Para quem já te feriu, para quem te caluniou, para quem falou mal de você, para quem te julgou precipitadamente? Deixa eu te dizer uma coisa. A religião nos ensina que a gente tem que ficar pedindo perdão por coisas que a gente não fez. O meu pensamento é o contrário. Você precisa liberar perdão. O que é isso? Eu preciso liberar perdão, porque você foi ofendido. E você tem que orar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero liberar perdão por todos os comportamentos que essa pessoa fez contra mim e contra a minha família. Libere perdão. Você liberou aquela pessoa. Mas quando você for orar por essa pessoa, ore, 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 ore. Até quando você for orar, você não sentir nada de negativo no seu coração. Enquanto você, e no processo de você orar pelo seu inimigo, da pessoa que te feriu muito, na primeira oração, você vai parar no meio do caminho,
Na segunda você vai ficar com muita raiva. Na terceira você, mais 1 hora você vai orar e você não vai encontrar nada no seu coração que te prende você àquela pessoa. É um processo de persistência, de oração sempre. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Como o vento norte, como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver em um canto sobre o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. A gente já falou sobre isso, sobre a mulher briguenta. Como que eu sei? Você precisa ter uma autoavaliação. O que eu preciso melhorar? O que eu posso ter mais equilíbrio? Sabe? Não é você ser perfeita, porque ninguém é perfeito. Mas é você buscar sabedoria. Por quê? Porque a mulher tem uma capacidade atmosférica muito grande. Se a mulher tiver mal, misericórdia, a casa fica um caos. Agora, quando a mulher tá bem, quem tiver mal, meu filho, que fique no seu canto. Por quê? Porque a mulher carrega essa atmosfera de ambiente. Como água fresca para a garganta sedenta, assim é a boa notícia que chega de uma terra distante. Oh, meu Deus. Que comecem a chegar as notícias boas na sua casa e na sua vida. Que comecem a chegar as notícias boas do céu para você. Amém? Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Meu Deus do céu. Olha esse texto. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Olha, se torna tóxico, se torna tóxica no mesmo nível de quem está o contaminando. Não seja influenciado pelo ímpio. Não seja influenciado por quem não tem reverência ao Senhor e nem é uma referência na sociedade. Nem como pai, nem como esposo, nem como cidadão. Caso contrário, seu futuro será como esse ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Não busque. Não busque honra. Deixe que a honra te conduza. Entende? Não busque oportunidades. Eu digo que tem muitas pessoas que pensam, né? Que trabalhar para o Senhor, que servir ao Senhor, é ir todos os domingos ao culto. Ir ao culto não é fazer a obra do Senhor. Estar com o microfone na mão é 10% do seu ministério, do seu chamado. Ir ao culto? O ímpio vai no culto. Entende? A questão é você ter compromisso com todos os projetos do reino de Deus. E você ser útil no corpo de Cristo. Você servir pessoas, aprender, ser treinado, ser enviado, ser aperfeiçoado. E não é dentro da instituição, não. É você como esposo, como esposa, como líder, como funcionário, como aluno. É todos
Porque o Evangelho, ele te aperfeiçoa em todas as áreas da sua vida. Então, se apegue a essa verdade. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. E esse último verso 28 diz assim, ó, como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Assim como uma cidade sem muro, não sabe se proteger, assim são as pessoas que não sabem dominar a si mesmo, não tem domínio próprio. Ou seja, é influenciado, é influenciável. Tudo que as pessoas dizem, a pessoa acredita. É uma reprodução de mentiras, 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 e fica tóxico. Quando assusta que não ora mais, não busca mais, compromisso com o corpo de Cristo já não tem mais, já perde, esfria espiritualmente, morre espiritualmente. E quem está se alimentando disso? Satanás. Mas eu tenho certeza que se você está comprometido com essa palavra, você vai seguir todas essas instruções e aplicar na sua vida. E você vai experimentar de coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até amanhã, querendo Deus. Deus te abençoe.